TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá registra a primeira morte pelo coronavírus. A paciente tinha 89 anos e estava internada na UTI da Santa Casa. A lei que determina o uso obrigatório de máscaras de proteção no estado. Cartório implementa procedimento para atender eleitores de forma eletrônica. Basta acessar o site do TRE de Minas Gerais. E o editorial Raio X com Lavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. Morre a primeira vítima da Covid-19 na cidade, uma idosa de 89 anos que ficou internada durante vários dias na UTI da Santa Casa e faleceu na noite de ontem. Segundo a Secretaria de Saúde, ela tinha outras comorbidades e contraiu o vírus de forma comunitária, ou seja, dentro de Araxá. Acompanhe agora como está a situação no estado com a repórter Janaína Silva. Este caso ainda não consta no boletim epidemiológico do estado. Comparando os números em toda Minas Gerais, entre sexta-feira, 17 de abril, e hoje, dia 20 de abril, aumento de 7 óbitos, totalizando 41 mortes pela Covid-19. No informativo da doença, 1.186 casos positivos e um total de 75.441 suspeitos pelo coronavírus. No perfil epidemiológico, entre os confirmados que não evoluíram para óbito, a maioria tem entre 30 e 39 anos. Os pacientes diagnosticados com 60 anos ou mais somam 236 até o momento. Nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, há óbitos confirmados em 5 cidades. Araxá com 1, Patos de Minas 1, Patrocínio também 1, Uberaba 2 e Uberlândia 4. Produtores de queijo artesanal da região estão sendo obrigados a buscar soluções rápidas para manter a atividade e retomar as vendas no varejo, que vem caindo a cada semana por causa das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. As restrições no setor para tentar frear a contaminação provocaram queda nas vendas em mais de 50%, estoques retidos nas prateleiras das queijarias nas fazendas e demissões de trabalhadores rurais. Os queijos maturados, por exemplo, que eram mais lucrativos, deixaram de ser prioridade. E para diminuir prejuízos, muitos produtores estão buscando alternativas de renda durante este período. Segundo a Associação Mineira do Segmento, a produção em todo o estado, que era de mais de 10 toneladas por dia, caiu em média 40% nas regiões produtoras de Araxá, São Roque de Minas, Serra do Salitre, Cerro, Campos das Vertentes, Cerrado e Triângulo Mineiro. Veja como fica o tempo amanhã. A terça-feira será de céu parcialmente nublado. Em Araxá, a temperatura máxima chega aos 27 graus e a mínima, 16 graus. Daqui a pouco, o uso de máscaras passa a ser obrigatório em locais de atendimento ao público. Polêmica sobre flexibilização de reabertura do comércio em algumas cidades mineiras é avaliada pelo governo. E ainda nessa edição, o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Há mais de 60 anos, a CBMM está presente no seu dia a dia de maneiras que talvez você nem imagine. Seja através da aplicação de produtos nos diversos segmentos da indústria ou na forma como a companhia contribui para a manutenção de serviços essenciais a toda a cidade. Agora, mais do que nunca, reconhecemos nossa responsabilidade e reforçamos o nosso compromisso com a comunidade de Araxá,
para enfrentarmos juntos este momento. Agradecemos a quem pode estar em casa e principalmente aos nossos colaboradores que continuam se dedicando para manter a CBMM ativa de forma segura e responsável. Para isso, mais de 45 medidas de segurança foram implementadas, garantindo a segurança de todos. Potencializamos a limpeza e higienização das áreas comuns e das salas de trabalho. Aumentamos o número de ônibus para que se respeite o distanciamento de segurança. Escalonamos os horários das refeições, assegurando um menor fluxo nos refeitórios. Reduzimos o número de colaboradores e terceiros na planta. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Precisamos falar sobre violência física. Bater, machucar, dar palmadas, dentre outras agressões, é um ato covarde. Não educa e deixa marcas pelo resto da vida. Crianças e adolescentes precisam de afeto e diálogo para seu desenvolvimento. Fique alerta. Ao sinal de violência infanto-juvenil, denuncie. Disque 100. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. O secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, falou sobre a possibilidade de flexibilizar medidas restritivas no comércio em cidades com poucos ou nenhum caso de coronavírus. Todas as decisões que nós temos tomado, as reuniões que temos feito, nós temos participado aos órgãos de controle, prezando, sempre olhando para a transparência. A decisão que tomamos por hora de manutenção até o dia 22 de abril, os estudos vêm sendo realizados constantemente, envolvemos também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Agricultura, de modo que qualquer decisão que venha a ser tomada com relação à flexibilização das medidas será feita baseadas em evidência científica e também em evidências técnicas. Não há ainda nenhuma perspectiva de abertura, não há nenhuma intenção de abertura seja de qualquer segmento, portanto não há cronograma e caso venhamos a fazer isso, nós vamos divulgar oportunamente. O que vem se fazendo é o estudo e, como dissemos, com a participação dessas notícias aos órgãos de controle. E durante a entrevista, o secretário de Saúde, Carlos Eduardo, também comentou sobre o assunto. O que nós temos enquanto Secretaria Estadual de Saúde, enquanto governo do Estado de Minas Gerais, é uma determinação por parte do governador que nós tenhamos o máximo de cuidado e o máximo de atenção técnica na condução desse caso do coronavírus. Ou seja, a Secretaria de Saúde hoje, todas as suas ações estão pautadas no que nós temos de melhor evidência científica e melhor evidência técnica. Então, neste contexto, todas as nossas orientações que envolvam isolamento e que, porventura, em algum momento, tem alguma mudança nesse sentido, são orientações que estarão sempre muito embasadas no que nós estamos medindo, no que o mundo está fazendo, no que nós temos de evidência científica e também no que nós temos de informação naquele momento. E a cada momento essa epidemia traz uma informação, ela traz uma sinalização e é baseado nesse acompanhamento diário que nós tomamos nossas decisões. Eu não vejo nada diferente disso, ou seja, o nosso objetivo, que é a orientação do nosso governador, é que nós tenhamos o máximo de atenção técnica e é baseado nisso que nós vamos conduzir a Secretaria. E o governador Romeu Zema sancionou o projeto de lei que instituiu o uso obrigatório de máscaras de proteção no Estado. A medida deve ser cumprida por profissionais que atendem clientes e usuários de serviços públicos e privados. O texto aprovado pela Assembleia Legislativa determina que a medida seja cumprida por profissionais que prestam atendimento em órgãos e entidades públicas, sistema penitenciário e socioeducativo, estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, rodoviários e metroviários, instituições de acolhimento de idosos, lotéricas e nos serviços de transporte público e privado de passageiros de competência estadual. A lei estabelece ainda que as máscaras devem ser disponibilizadas gratuitamente aos funcionários nesses locais,
e a recomendação das autoridades é que sejam utilizadas também pela população quando as pessoas precisarem sair do isolamento em casa quando necessário para evitar mais contaminações pelo novo coronavírus. Você vai ver no próximo bloco: Polícia Civil interdita desmonte ilegal de veículos, o novo procedimento para atendimento online de eleitores. No editorial Raio X com Lavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Operação da Polícia Civil interditou no bairro Pão de Açúcar estabelecimento irregular de desmonte de veículos. Foram localizados 7 veículos, além de peças automotivas, entre motores, portas, câmbios, radiadores, entre outros. A maioria dos automóveis estava destituída das peças, o que revelou que o local tem sido usado para a prática ilegal. Não foram encontrados registros que são produtos de crime, mas apresentavam documentação irregular como impostos atrasados e multas. O dono, de 26 anos, foi conduzido à delegacia e vai responder processo por contravenção. Supermercados funcionarão amanhã no feriado, conforme anunciou o presidente do Sindicomércio de Araxá, Rodrigo Natal Rocha. O Sindicomércio negociou com o Sindicato Laboral a abertura do comércio de supermercados, hipermercados, mercados que vendem gêneros alimentícios para este feriado do dia 21 de abril, quando será comemorado o Dia de Tiradentes. Portanto, nessa terça-feira, esses estabelecimentos estarão abertos. Já foi disponibilizado no site do Sindicomércio os termos e normas da convenção coletiva referente a este feriado. Sindicomércio sempre ao lado do empresário araxaense. Moradores que precisam fazer o alistamento eleitoral, transferir ou regularizar a situação, podem procurar o atendimento no site do TRE. Veja na reportagem. O interessado deverá acessar a página do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, tre-mg.jus.br, e seguir os seguintes passos. O primeiro passo é preencher o formulário de pré-atendimento eleitoral e salvar o comprovante de confirmação de requerimento, que será gerado com o número de protocolo da solicitação. Em seguida, o formulário de regularização eleitoral, onde é necessário o número do protocolo do pré-atendimento e o preenchimento dos dados pessoais. A terceira etapa é inserir imagens. Serão aceitos arquivos com extensão JPG, JPEG ou PDF dos seguintes documentos. Frente e verso do documento oficial de identificação, lembrando que a carteira de trabalho não é válida pelo TRE-MG, o comprovante de residência e uma foto do rosto do eleitor,
tipo uma selfie, ao lado do documento oficial de identificação. Essa solução foi elaborada para melhorar o procedimento de atendimento ao público diante da suspensão do expediente presencial em todas as unidades da Justiça Eleitoral de Minas Gerais devido à pandemia. É exatamente isso. Considerando a suspensão do atendimento, né, desde o dia 19 de março, que foi suspenso o atendimento presencial dos eleitores, em razão dessa questão da pandemia, mas para possibilitar que o eleitor, aquele que está com título irregular, por exemplo, cancelado, aquele que precisa requerer sua primeira via, que tem urgência desse documento, ele poderá se valer de uma ferramenta de pré-atendimento que está disponível no site do TRE, em que o eleitor vai preencher o requerimento, vai anexar os documentos solicitados e encaminhar à Justiça Eleitoral. O cartório eleitoral vai analisar essa documentação para, estando tudo certo, né, processar esse pedido do eleitor. Lembrando que sempre o eleitor precisará encaminhar o documento de identificação com foto, um comprovante de endereço e, se for alistamento, aquele que é o primeiro título, se for do sexo masculino, é necessário também o certificado de alistamento militar. Em casos específicos, como o primeiro título ou transferência de domicílio sem a biometria do eleitor, o requerente será convocado posteriormente para se apresentar ao cartório eleitoral ao qual está inscrito e proceder à coleta dos dados biométricos para validação do documento. Caso o eleitor esteja em situação irregular e tenha multas eleitorais para pagar, antes de preencher os formulários para atendimento, deve emitir a guia de multa e realizar o pagamento. Agora, o editorial Raio-X com Lavinho Drummond. Araxá está 90% congelada. Quase tudo parado. Consequência natural, a economia fica aguada. O dinheiro não circula e só o desemprego parece reinar cada vez mais e mais. O irônico da história é que a inércia administrativa está acabando até com os relacionamentos. Tem esposa dentro de casa que não aguenta mais olhar para o marido. E claro, vice-versa. Ninguém aguenta mais tanto grude, minha gente. Verdade, verdade, verdade. A atual política de combate a esse vírus está alterando até a tradição conjugal. Daqui para frente, 3 anos de casamento valem bodas de prata, 4 bodas de ouro e 5 anos de união está merecendo bodas de diamante. Por outro lado, diante de tanto imobilismo e isolamento, fica um mau exemplo e uma pergunta. Por que a obra do viaduto também não para? Por quê? Será que o motivo é que o mês de outubro está chegando rápido demais? Será? Essa histeria pré-eleitoral me faz lembrar a novela O Bem Amado, onde o personagem prefeito da cidade de Sucupira, o Dorico Paraguaçu, tinha como obsessão inaugurar o cemitério local. Enfim, por aqui o comércio tem que ficar fechado. Clubes e bares, restaurantes lacrados. A imposição de um trancamento social é notória. Mas a obra do viaduto não pode parar. Agora, tem um detalhe. Araxá não é Sucupira. É uma realidade e que hoje sofre, sobretudo assistindo um show de 2 pesos e 2 medidas. Afinal, a nossa vida pode estancar, mas o viaduto não pode parar. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E nós ficamos por aqui. Outras notícias no nosso portal diário sintonia.com.br e em nossas redes sociais. Fique agora com Café Sintonia. Uma boa noite para você e até amanhã.
Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Qual é a origem da família Montandon? Letra A, italiana. Letra B, espanhola. Ou letra C, franco-suíça? E para quem acertou, a resposta certa é a opção C, franco-suíça. Entre as décadas de 1890 e 1930, diversos italianos transferiram-se para Araxá. Dentre elas, o franco-suíço Frederico Augusto Montandon, relojoeiro que deixou seu país devido às guerras religiosas. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.